O Jornal da Cultura está começando e traz os seguintes destaques. Após o Supremo anular pela primeira vez uma condenação decidida pelo então juiz Sérgio Moro na Lava Jato, a defesa do ex-presidente Lula entra com pedido para cancelar processos. Por mais recursos contra o desmatamento, governadores dos estados amazônicos vão ao STF e ex-ministros do Meio Ambiente recorrem ao presidente da Câmara. A adolescente sueca, ativista ambiental, completa a travessia do Atlântico em barco sustentável e falará sobre mudanças climáticas na ONU. Homem sem histórico de vacinação é a primeira vítima fatal do sarampo no estado de São Paulo em 22 anos. Acidentes com motocicletas provocaram 200 mil mortes e deixaram mais de 2 milhões com sequelas na última década. Não darei uma moto para o pior inimigo meu. Comitê da Internet no Brasil mostra que mais de 126 milhões de usuários têm acesso à rede. Rainha Elizabeth suspende o parlamento britânico por um mês, a pedido de Boris Johnson, que fala em elaborar um plano de governo para depois do Brexit. Olá, boa noite. Boa noite. A Operação Verde Brasil, criada para combater os incêndios na Amazônia, anunciou hoje que registrou uma diminuição dos focos nos últimos dias, principalmente no estado de Rondônia. Na próxima semana, os presidentes sul-americanos vão fazer uma reunião de cúpula em Letícia, na Colômbia, para debater a situação da floresta. O presidente Jair Bolsonaro recebeu a visita do colega chileno, que vai enviar 4 aeronaves para ajudar no combate ao fogo. Na semana passada, Sebastião Pinheiro intermediou as conversas do Brasil com os países do G7. Bolsonaro anunciou uma reunião dos países da América do Sul. Meia dúzia agora de setembro, estamos reunidos com esses presidentes, exceto da Venezuela, para discutirmos então uma política única nossa de preservação do meio ambiente e bem como exploração, de forma sustentável da nossa região. Os governadores da Amazônia Legal se reuniram com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e os presidentes da Câmara e do Senado. Eles pediram para receber diretamente 400 milhões de reais dos recursos do Fundo Petrobras, composto por dinheiro recuperado pela Operação Lava Jato. Não se faz o combate às práticas ilegais, ao fogo, ao desmatamento, e não se faz um plano de prevenção para o futuro sem recursos. 8 ex-ministros do Meio Ambiente, parlamentares e representantes de entidades da sociedade civil se reuniram hoje com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, para entregar uma carta em defesa da preservação da Amazônia. O que o governo está anunciando que vai botar para combater as queimadas, 30 milhões, é 1/100º do que a gente perdeu apenas para este ano do Fundo Amazônia. Portanto, desprezar dinheiro nesse momento que o Brasil está é uma insanidade. No exterior, as queimadas continuam repercutindo também no aspecto econômico. A possibilidade de boicote a produtos brasileiros voltou a ser mencionada. Hoje, a ministra da Agricultura da Alemanha declarou em uma entrevista que as queimadas ameaçam o acordo do Mercosul com a União Europeia. Ontem, o Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil, que representa as empresas produtoras de couro, enviou uma carta ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, alertando que compradores internacionais teriam suspendido negócios com o Brasil. 80% da produção brasileira é exportada. Hoje, a entidade recuou. Em nota, explicou que não houve nenhum cancelamento de pedidos e que os curtumes brasileiros têm total segurança sobre a origem de sua matéria-prima. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, teve alta hoje do Hospital das Forças Armadas em Brasília. Ele havia sido internado ontem à noite com um quadro de mal-estar. Segundo o boletim do hospital, os exames deram resultados normais e a recomendação é de que o ministro repouse por 5 dias. O veleiro que saiu da Inglaterra com a ativista adolescente Greta Thunberg chegou hoje a Nova York. A embarcação atracou em Coney Island com um dia de atraso devido a mudanças no tempo. Uma pequena frota recebeu o veleiro. A jovem sueca de 16 anos saiu de Plymouth, na Inglaterra, e cruzou o Atlântico depois de 15 dias. Ela se recusou a viajar de avião por causa das emissões de carbono. O veleiro utilizado no trajeto foi oferecido pelo filho da princesa Caroline de Mônaco. Equipado com painéis solares e turbinas submarinas que produzem eletricidade, ele não emite carbono.
No início da viagem, Greta Thunberg disse que a preocupação é se vamos fazer algo ou não sobre as mudanças climáticas e se as pessoas no poder vão agir com a força necessária. With necessary force. A ativista ficou conhecida no ano passado por faltar às aulas nas sextas-feiras para protestar contra as mudanças climáticas. A iniciativa ganhou repercussão entre jovens de todo o mundo. Em Nova York, ela vai participar de uma conferência da ONU sobre o clima no mês que vem. Depois, a ativista pretende viajar para o Chile, onde será realizada a COP25 em dezembro. E a seguir, vamos ter aqui na bancada os comentaristas, o advogado Marcos da Costa e o empresário Emerson Capaz. E ainda, o ministro Edson Fachin do STF manda a ação penal sobre o Instituto Lula voltar à fase de alegações finais. Os detalhes mostramos em instantes. Estamos de volta com o Jornal da Cultura, agora na companhia dos nossos comentaristas, o advogado e ex-presidente da OAB São Paulo, Marcos da Costa, e o empresário Emerson Capaz. E lembrando que você pode mandar perguntas e fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Boa noite, senhores, sejam bem-vindos. Boa noite. Bom, Capaz, na realidade, essa questão do boicote está um pouco confusa, né? Nós temos empresas Timberland, Kipling, Vans e North Face estariam entre as 18 empresas importadoras dispostas a suspender as importações do couro brasileiro. O próprio Centro de Empresas de Curtume fez o alerta em carta enviada ao ministro Ricardo Salles. O que você acha? O couro vai comer, como diziam os nossos avós? Essa é boa, o couro vai comer. Isso é um problema, na verdade, assim, teve um desmentido, né, de que isso não teria acontecido. Mas qual é o problema hoje? Isso é uma sinalização perigosíssima de que da guerra política desnecessária, sempre é bom frisar, uma guerra política criada num primeiro momento pelo presidente, que não precisava trazer toda essa atenção que está se trazendo para uma questão que acontece todo ano, tem problema, é normal. Se tivesse já feito uma política de, vamos dizer, preparar isso para evitar que acontecesse sem esse alarde todo, não teria transformado uma guerra política numa guerra econômica. Começou a entrar o assunto numa das coisas que para a Europa, em alguns países, é muito bom. Eu vou aproveitar esse momento e vou entrar ou com a minha carne, ou com um couro, vou começar a cortar e vou justificar com isso que tem um problema de queimada. Isso acontece todo ano, não tem motivo para esse tipo de manifestação. Só que, é óbvio, a guerra comercial, isto sim interessa a muitos produtores na Europa. E esse é o problema que a gente não podia deixar levantar a temperatura numa coisa que tem que ser muito, mas muito mais diplomática na negociação. Então, foi bom que aconteceu, por exemplo, hoje eles voltarem atrás, né? Não, foi um erro, não aconteceu. Agora, é uma lista grande de empresas, isso pode começar a sinalizar, outras empresas podem pegar o barco nisso aí e pronto, aí começou. Marcos, o encontro dos países amazônicos no dia 6 na Colômbia é uma boa oportunidade para o governo brasileiro mandar uma mensagem para o mundo de que realmente está preocupado e protege a floresta amazônica? Primeiro, boa noite, Karen, Ana, Emerson. É fundamental. E há uma preocupação que tem que ser colocada. As empresas hoje têm a preocupação com a responsabilidade social. Então, um evento como esse pode levar as empresas a deixar realmente de consumir insumos vindos do Brasil para evitar um discurso junto aos seus consumidores de que as empresas, de alguma forma, contribuem para a queimada no Brasil. Então, essa é uma preocupação enorme. O efeito econômico seria terrível diante da crise e qualquer espaço que o governo tenha para mudar o discurso é importante. Sem dúvida nenhuma, esse fórum vai ser, mais uma vez, mais um espaço para o governo ajustar esse discurso. As queimadas realmente podem afetar o acordo União Europeia-Mercosul, como disse a ministra da Agricultura da Alemanha? Pode, por conta disso. A pressão da base, a preocupação social dos próprios eleitores, cobrando dos seus representantes, do Poder Executivo de cada um dos países, posições em relação a esse tema. Nós vimos isso acontecer em outros temas também pelo mundo inteiro e o Brasil está sujeito a isso. E você sabe, Marcos, que no fundo, a posição, se você vê a diferença da posição do presidente da França em relação aos outros presidentes do G7, é porque o interesse econômico da França em não fechar ou eventualmente embaralhar esse acordo do Mercosul com a União Europeia
É porque a França tem na agricultura uma força muito grande, como o Macron está ruim com a sua imagem política dentro da França, ele está aproveitando isso para ver se ele consegue melhorar um pouco a imagem, e ele está diferenciado do G7. Tanto é que o G7 deu quase uma dura nele, falou, calma, vamos ajudar, vamos ver o que é possível fazer. Exatamente porque tem uma guerra comercial por trás. Não, e tem a sensação do político de que esse é um discurso que afeta a base dele. Isso, exatamente. E essa situação dele, do ponto de vista político, ele percebeu que na França esse tema é um tema relevante e trabalhou com esse tema em seu próprio favor. Ganhou do nosso presidente um bilhete premiado, né, para poder aproveitar. Esse foi o problema. Capaz, outro assunto do dia foi a chegada da ativista ambiental, menina de 16 anos, Greta Thunberg, nos Estados Unidos, em Nova York. Ela vai participar de uma conferência na ONU. O recado que ela quer dar aos políticos do mundo é muito simples e muito direto. Ouçam a ciência, ouçam os cientistas, convidem eles para conversar. 16 anos, ela começou com esse ativismo ambiental com 8 anos. Impressionante. Isso é um exemplo maravilhoso para todos os jovens do mundo, para os adultos principalmente, e os jovens em geral têm, se vocês olharem, uma consciência ambiental muito maior do que nós adultos. Se você olhar em casa, a gente fala em separar lixo, fala em tomar cuidado com isso, os nossos filhos já nascem, não pai, isso aqui não pode jogar, isso aqui não é nesse lixo, isso é naquele. Não, e aí você leva às vezes até um susto que você escorrega, o seu filho dá a lição de moral ambiental em você. Então ela dá para todos nós um grandíssimo exemplo do que deve ser feito hoje no mundo. Nós temos que ter esta preocupação constante todos os dias, porque o planeta é um só, nós todos vivemos, é a nossa casa, ou a gente cuida, ou daqui a pouco não sobrará planeta. Essa é a verdade, não tem jeito. E não é uma pauta de esquerda, nem uma pauta de direita, nem uma pauta de centro, é uma pauta ambiental, uma pauta de todos, né? Que interessa todo mundo. E essa esperança que a gente deposita na juventude, né? Essas iniciativas de jovens, elas nos dão esperança de que nós vamos poder contar com dirigentes no futuro nosso que vão olhar com mais carinho para todos nós, né? Isso é fundamental. O envolvimento do jovem nas questões, inclusive a questão ambiental. Vamos seguir com uma outra informação. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, determinou que casos sobre o Instituto Lula retornem à fase de alegações finais. Fachin ordenou que a Justiça ouça primeiro os réus delatores e depois os delatados. O pedido vem após o Supremo anular decisão de Moro contra o ex-presidente do Banco do Brasil. Ao todo, a defesa do ex-presidente Lula pediu a anulação de 3 processos contra ele que passaram pela Justiça Federal no Paraná. No recurso, os advogados também pedem que ele seja libertado. Lula está preso desde abril do ano passado na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Com a anulação dos processos, eles tramitariam de novo. O objetivo é que Lula possa apresentar os argumentos após os delatores. O pedido ocorre após a segunda turma do Supremo Tribunal Federal anular a condenação em segunda instância de Aldemir Bendini, ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, por 3-1. Alvo de delações premiadas, Bendini foi condenado a 7 anos e 9 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele foi acusado de receber propina de 3 milhões de reais da construtora Odebrecht para facilitar contratos entre a empresa e a Petrobras. O então juiz Sérgio Moro determinou que ele e os delatores apresentassem as alegações finais no mesmo período. A defesa de Bendini afirma que houve cerceamento da defesa do réu, que deveria ser ouvido depois dos delatores. Neste entendimento, o delator tem papel acusatório e, por isso, o acusado tem o direito de se manifestar depois para poder se contrapor, nunca antes nem ao mesmo tempo. A Força-Tarefa da Lava Jato, em Curitiba, manifestou preocupação com a decisão. Segundo a Força-Tarefa, a nova regra não está prevista no Código de Processo Penal ou na lei que regulamentou as delações premiadas, e que o entendimento poderá anular quase todas as condenações da Lava Jato. Esta foi a primeira sentença de Moro anulada pelo Supremo desde o início da Lava Jato em 2014. Mas a definição não derruba outros processos em que delatores se manifestaram no mesmo prazo dos delatados. Cada caso deverá ser analisado separadamente. Doutor Marcos, explique melhor para a gente essa, digamos, falha cometida no processo de Bendini. A alegação do réu tem que vir sempre no final do processo? Para que haja a plenitude do exercício do direito de defesa,
é necessário conhecer qual é a acusação. Eu não consigo me defender de algo que eu não conheço em termos de acusação. A compreensão do Supremo é de que, nessa figura nova da delação, que está sendo construída agora, há um elemento de acusação. Aquele que delata, de alguma forma, participa da acusação. E, portanto, aquele que se defende daquela delação precisa ter a oportunidade adequada depois de ouvir qual é a acusação. Como é um entendimento novo, mas construído num direito de todos nós, que é o direito de defesa, começa a haver, a partir de então, a precaução para que isso não passe a contaminar os processos em curso. Daí porque o Fachin, hoje, dá uma decisão liminar, no sentido de que volte o processo do ex-presidente Lula para o estágio anterior, para que a defesa possa manifestar sobre a acusação antes da decisão do juiz de primeira instância, evitando alguma nulidade que pudesse comprometer o processo ao final dele. Certo. E agora a gente conversa com o procurador do Ministério Público Federal em São Paulo, Bruno Magalhães, ex-integrante da Força Tarefa da Lava Jato. Boa noite, procurador. Cada caso é um caso ou a decisão dos ministros da segunda turma do Supremo pode contaminar as investigações e ações da Lava Jato? Bom, realmente essa decisão pode contaminar, ou seja, pode surtir efeitos em outros processos da Lava Jato que tenham sido iniciados por colaboração premiada. Sem dúvida que esse efeito é previsível e os ministros certamente viram isso quando decidiram, inovando a jurisprudência do STF, esse caso. Veja, o STF tinha decisões já da primeira turma em sentido contrário. A primeira turma já havia dito em decisões que essa inversão da ordem nas alegações finais não causa nenhuma nulidade. Isso já estava pacífico no STF e a segunda turma veio agora a inovar a jurisprudência com um potencial destruidor magnífico, né? E o senhor vê chance de anulação de ações como a do ex-presidente Lula e do ex-ministro José Dirceu? Sim, os dois casos mais conhecidos do ex-presidente Lula, do triplex e do sítio de Atibaia, são casos iniciados por colaboração premiada e são casos em que os réus eram colaboradores também. Então, há esse risco, certamente. Agora, é muito curioso que no meio jurídico é pacífico. Em alegações finais, não há produção de prova. Então, quando o STF utiliza a expressão ampla defesa para se referir a alegações finais, ele está usando mal essa expressão, uma palavra vazia nesse sentido. A prova só é produzida durante a instrução processual. Alegações finais, os réus não podem inovar em nada. O juiz só sentencia com base naquilo que está na instrução processual. Não há nenhum prejuízo nessa inversão de ordem de alegações finais, como a primeira turma do STF já disse. Me pareceu uma decisão muito casuística, inovadora e com um potencial muito negativo. Procurador... Pode, inclusive, afetar os casos do ex-presidente Lula, certamente. Procurador, o caso do vazamento das supostas mensagens entre procuradores e o então ministro Moro estariam enfraquecendo as ações da Força Tarefa? Olha, a impressão que nos fica é justamente essa. É que esse clima que tomou conta do país nas últimas semanas acabou influenciando o STF a decidir nesse sentido. Inclusive, a ministra Carmen Lúcia, de quem não se esperava decisão semelhante a essa, decidiu de modo que ninguém esperava, né? As decisões dela eram quase todas confirmando as decisões da Lava Jato em Curitiba, e nesse caso ela decidiu de modo diferente. A impressão que fica é essa, é de que essas mensagens, embora fruto de algo criminoso, não confirmadas pelos próprios interlocutores, têm influenciado o STF a colocar um certo freio na Lava Jato, sim. Essa é a impressão que nos fica. Agora, hoje, o ex-governador Sérgio Cabral, também preso na Lava Jato, recebeu mais 18 anos de pena de prisão. Somadas, as penas dele vão a quase 250 anos. A Lava Jato do Rio trabalha normalmente e a de Curitiba é muito pressionada. Por que essa diferença? Por causa do Lula, procurador?
Bom, não me parece que seja por causa do presidente Lula. Não vejo isso. Talvez as ações da Lava Jato do Rio de Janeiro ainda não chegaram com grande potencial no Supremo. Me parece que seja isso. Não tenho essa impressão de que, porque Curitiba alcançou o presidente Lula, é tratado de modo diferenciado no Supremo. Não me parece que seja isso. Agora, seja como for, os casos do Rio de Janeiro também chegarão ao Supremo e, se a segunda turma não reverter essa decisão, ela terá dificuldade de não aplicar também essa decisão ao caso do Sérgio Cabral. A decisão da segunda turma é muito perigosa, porque os casos da Lava Jato quase todos são tomados com base em colaborações premiadas, ou são iniciados assim. Então, o Supremo terá que reverter isso, ou a Lava Jato vai realmente passar por um risco gravíssimo de reverter decisões, e quando o processo chegar novamente a uma segunda sentença, com o risco de haver prescrição nesses casos, ou seja, os casos serão arquivados em definitivo sem condenações. Obrigada pelas informações, procurador Bruno Magalhães. Boa noite para você. Boa noite, muito obrigado. Só fazer um pequeno comentário a respeito disso, claro. Insistir nesse ponto. A delação premiada é um instrumento novo, é um instituto novo no nosso direito. Nós estamos aprendendo agora a conviver com ela. A sua utilização pelo lado positivo e os limites que ela deve ter. Então, a jurisprudência é dinâmica. Na medida em que vai ser discutido os efeitos da delação, a jurisprudência vai se moldando para garantir princípios constitucionais, como o do direito de defesa. Por isso que, às vezes, uma turma julga de uma forma e a outra turma passa a julgar de uma outra forma quando a tese é exposta para o Supremo. Então, não acho que essa decisão tenha como foco a Lava Jato. É um equívoco falar isso. A decisão tem como foco o limite da delação premiada face ao direito de defesa. E serve para a Lava Jato e para qualquer outro processo criminal, que certamente terá a oportunidade e a acusação e defesa de se confrontar em termos de tese perante o Supremo Tribunal Federal. Isso leva à minha próxima pergunta. O ministro Edson Fachin decidiu levar realmente ao plenário do Supremo a discussão sobre prazos diferenciados para delatados e delatores se defenderem no processo. Esse pedido pode ser uma indicação realmente de que esse assunto não está pacificado, como disse o procurador Bruno Magalhães agora. Exatamente isso. Pela importância do assunto, pelo impacto que ele vai ter no uso do instrumento da delação, pelo que vai representar em todos os processos que tiveram como origem delações premiadas, ele houve por bem levar para o plenário e tentar extrair uma posição que vai nortear, inclusive, os processos em trâmite. Você sabe, Marcos, excelente explicação sua para muitos que não conhecem profundamente o direito como você, e eu ouço isso e entendo perfeitamente. Agora, qual é a preocupação que eu tenho hoje no momento que o Brasil está vivendo? Você começa a ter uma série de decisões e os recursos que vêm em seguida dos advogados, vem o primeiro, aí vem o Lula, aí vem o Zé Dirceu, aí começa a vir recursos. A sociedade olha isso, no momento que nós estamos vivendo, você vê uma quantidade de efeitos dominó nos processos, exatamente como a jurisprudência não está formatada ainda, isso na sociedade passa a impressão que o que eles querem é destruir a Lava Jato, ou segurar a Lava Jato, ou inverter, criando uma outra jurisprudência, óbvio que é o que você está dizendo, diferente da jurisprudência que vinha em relação aos crimes de corrupção, bandidagem, etc. Por que eu me preocupo com isso hoje? Porque em alguns dias o presidente da República terá que tomar uma decisão dificílima sobre o posicionamento que ele vai dar na relação àquele processo que está na mão do presidente. Do abuso de autoridade. Do abuso de autoridade. Então, isso é um marco na decisão dele. Quer dizer, a decisão sobre o abuso do poder e da autoridade está... essa tendência que vem aí, ela vai olhar, o presidente pode falar, bom, eu vou para um lado, eu tinha pensado em vetar, não vou vetar, ou vou vetar algum, não vou vetar, e aí o jogo pode se virar. Eu acho que não, são coisas diferentes. Uma coisa é o abuso da autoridade, é eu usar do direito propositalmente contra o exercício do direito de defesa, que não é o que aconteceu. Outra coisa é, nas decisões judiciais, no dia a dia do processo, e nós temos milhões de processos criminais no Brasil, haver discussões sobre a aplicação do direito, se deve ser feito de uma forma ou de outra. Como esse instituto é novo, isso vai ser sujeito mesmo a discussões. Mas isso não diz respeito ao abuso de autoridade. Ninguém está culpando o juiz Moro de abuso de autoridade por ele ter dado prazo comum. O que se diz é o seguinte, verificou-se, a partir daquela
decisão, que isso influenciou negativamente no exercício do direito de defesa. Então, se ajusta a isso. E é evidente, não só a Lava Jato, mas todos os processos criminais que partem de delação premiada, essa vai ser uma cautela que vai ter que ser tomada a partir de agora. Por isso que o ministro Fachin deu a liminar, determinando para a primeira instância que no processo do ex-presidente, daquele que trata do Instituto Lula, que o juiz já, antes de proferir a sentença e evitar uma nulidade, já ajusta. Já ajusta. E quando o juiz for dar a sentença, essa nulidade já não vai estar presente. Perfeito. O próprio ministro Edson Fachin, o relator da Lava Jato, ele disse certa vez que a Lava Jato ela criou uma nova conduta, um novo pragmatismo no processo legal. É isso, então, que vai estar em discussão também, né? Também. Vou ter um exemplo que foi muito discutido na época. A condução coercitiva. Quando alguém que é investigado é chamado pela polícia para depor numa delegacia de polícia, ele é avisado, né? Olha, deve comparecer no dia tal hora, tal lugar. Começou a Operação Lava Jato a usar da condução coercitiva. Chegava na casa da pessoa, pegava a pessoa, quase que prendendo a pessoa, levava coercitivamente para a delegacia sem que ela tivesse recusado o comparecimento. Por que é feito isso? Qual é o efeito disso? Será que não está prejudicando o direito de defesa dele? Porque quando ele vai preparado, ele conversa com o advogado e diz, olha, eu fui intimado, qual é o meu direito? Eu tenho que chegar lá, falar, posso não falar, posso evitar me autocriminalizar. Esse é um direito surreal que começa desde a época da investigação. Então, o uso, no caso da delação, é um instrumento novo. A condução coercitiva é um instrumento antigo, mas é um uso novo do instrumento antigo. E isso tudo a jurisprudência vai moldando para evitar que o processo seja prejudicado do ponto de vista da persecução penal, da condenação de quem deve ser condenado, mas também não pode prejudicar o direito de defesa. 70% dos brasileiros estão conectados à internet. São quase 127 milhões de pessoas. O avanço maior foi nas classes C e E. Uma coisa é certa, o brasileiro está quase o tempo todo conectado. A internet para mim é tudo hoje em dia, né? Faço tudo por lá, né? Estudo, trabalho por lá, faço pesquisa por lá. Você não sai com a internet, você sente que falta alguma coisa. E a cada ano o uso da internet é maior. Pesquisa divulgada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil revela que nos últimos 3 meses, 126 milhões de pessoas utilizaram a internet. E o avanço foi maior nas classes D e E. Em 2015, eram 30% da população conectada. Hoje, já é a metade. O acesso é feito exclusivamente pelo smartphone. Essa questão do acesso exclusivo pelo telefone celular também é um marcador de desigualdade, mesmo entre a população que já é usuária de internet. A pesquisa deixa clara uma tendência que deve ganhar força nos próximos anos. Se, por um lado, a internet é cada vez mais acessada através do telefone celular, por outro, o uso do computador fixo deve diminuir. Nos últimos 4 anos, o número de pessoas que acessou a web por ali caiu quase a metade. Os arranjos que estão acontecendo agora são de uma conexão que chega e é roteada para diversos dispositivos que tendem a ser cada vez mais o telefone celular, dado que a gente não observa mais um avanço da presença do computador em casa. Pela primeira vez, a pesquisa revelou a tendência do uso da internet em relação aos serviços. 44 milhões de brasileiros já utilizam para essa finalidade. 6 em cada 10 pessoas realizaram pesquisas de preços de produtos e serviços e 3 em cada 10 compraram ou encomendaram produtos. A maioria pagou através de cartão de crédito, boleto bancário e outros pagamentos online. Hoje em dia as pessoas sentem uma necessidade tão grande de ter internet que elas não conseguem ficar sem um celular, sem um aparelho eletrônico por perto. Bom, nós estamos próximos aí da era 5G, né? Capaz, você que trabalha com tecnologia, vê condições de a gente implantar logo esse sistema? Virá inevitavelmente. A velocidade vai depender da competência dos nossos órgãos públicos e de implantação das empresas privadas hoje, regulamentar, fazer isso rápido. Nos outros países, a gente está falando aqui em 4G, eles já estão em 5G faz tempo, né? Outro dia vi um filme que brincaram que no meio do deserto, o cara passando um filme dele no meio de um deserto, pegando o celular e filmando e mostrando o que é a internet nos outros países. E nós aqui, chega num lugar, pega 3G, vai num outro lugar, não pega, o celular não anda, não funciona. Não tem internet pública de qualidade, né? Em alguns lugares a gente fala que para nós é normal, estamos funcionando, mas tem gente que não tem acesso à internet.
Isso me incomoda muito num país como o Brasil, desenvolvido. A pessoa não tem acesso à internet hoje, parece um analfabeto eletrônico, ele é um analfabeto digital. Que isso existe cada vez mais hoje. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque as pessoas se sentem totalmente excluídas se não conseguem se conectar no celular, na internet. Fica desesperada, ainda mais hoje que tem essa coisa da carência das pessoas em cima do Instagram, de todos eles. O cara não tem contato, não sabe quantos likes deu, fica louco, né? Então, a gente tem que nos preocupar muito fortemente com isso, entrar, está aí a pesquisa dizendo, hoje todo mundo quer acessar, e não é nem pelo computador, é pelo celular. O computador e o tablet vai sumir praticamente. Ah, ficando, já foi embora, praticamente já foi embora, é o celular que vai mandar. A Rainha Elizabeth autorizou o pedido do primeiro-ministro britânico para suspender o parlamento por 5 semanas. A decisão de Boris Johnson causou polêmica e protestos no Reino Unido. A medida vai reduzir o tempo para que os parlamentares analisem os planos do Brexit, previsto para 31 de outubro. As atividades do parlamento devem ser paralisadas entre 9 de setembro e 13 de outubro, 3 semanas a mais que o previsto. A oposição disse que a atitude de Boris Johnson é proposital para evitar qualquer votação contra a proposta de saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo. O primeiro-ministro se defendeu, afirmando que quer usar esse tempo para pensar no novo plano de governo que será apresentado no dia 14 de outubro. Boris Johnson declarou ainda que o tempo será suficiente para o parlamento debater o Brexit. O líder da oposição disse que está chocado com a imprudência do governo. O presidente da Câmara dos Comuns chamou a medida de ultraje constitucional. Especialistas dizem que um Brexit sem acordo vai causar problemas na economia e no emprego, entre outras áreas. A decisão aumenta as chances de deputados da oposição apresentarem uma moção de desconfiança contra o governo na semana que vem, quando os parlamentares voltam do recesso de verão, em uma tentativa de instalar um governo provisório que impeça uma saída sem acordo. O pedido à rainha é uma formalidade, já que, historicamente, ela não interfere na política do país. Hoje, depois do anúncio, houve protestos em frente ao parlamento. Cada sessão parlamentar no Reino Unido normalmente dura 1 ano. Mas a atual, que começou em junho de 2017, é a mais longa em quase 400 anos, justamente por causa do Brexit. Suspender o parlamento para tentar bloquear a oposição é algo que não acontece desde 1948. Marcos, com a suspensão, há de se perguntar o que deve acontecer com todos os outros assuntos legislativos para além do Brexit, né? Está tudo em suspenso. Paralisa a atividade do parlamento. Deixa de existir durante esse período o poder legislativo. Todas as discussões de projetos de lei em tramitação são suspensas durante o período da suspensão das atividades do parlamento. É gravíssimo, inclusive para a democracia. Capaz, você acha que a iniciativa do primeiro-ministro Boris Johnson é uma afronta à democracia, como afirmou o jornal The Guardian? Eu acho, é um problema. Isso, como falou o Marcos, está em risco aí a democracia, porque um parlamento sem funcionamento é complicadíssimo. Isso trava toda a discussão, ainda mais num país como a Inglaterra, que o parlamento é muito forte, tem uma força muito grande. Eu olho, às vezes, as discussões do parlamento inglês, é uma coisa, às vezes, pela televisão, deve ser lá dentro, deve ser pior ainda, porque é um bloco fechado, pior que o Roda Viva, né? Você olha ali, é um Roda Viva coletivo, fica todo mundo em pé, levanta, fala, e o cara na tua frente, ele ouve, te responde ali, é uma coisa muito forte aquilo, parece que você vive um debate ali incrível, aí para um negócio desse. Não, e diferente do Brasil, onde a função de chefe de Estado, chefe de governo Exatamente. Se soma na presidência, Exatamente. Lá não. Lá o governo é do parlamento. É do parlamento, tem primeiro-ministro. Há a suspensão, exatamente, há a suspensão do governo. Inclusive por isso que há a ideia de lançar uma moção em relação ao que aconteceu, até eventualmente para derrubar o primeiro-ministro, da gravidade que está sendo colocada. Agora, historicamente, a Rainha Elizabeth não interfere em questões políticas, né? Mas agora ela apoiou. Esse apoio dela pode causar algum impacto? Acho que sim. E essa contrapondo com a Theresa May, que era exatamente o oposto. Theresa May recusou a fazer um novo plebiscito, dizendo da fragilidade que ia gerar a democracia, porque a população já havia decidido em relação ao Brexit. Não havia por que voltar a ter uma decisão. E ela saiu muito, porque ela tentou, num processo de transparência e de diálogo, resolver algo que não conseguiu. E agora vem o primeiro-ministro
como viés exatamente o oposto, autoritário, e diz, se não quer resolver, então fecha o parlamento e vamos resolver a gente. Quando passar o período do Brexit, aí nós voltamos com o parlamento. Do Parlamento Britânico para o nosso Congresso. A reforma da Previdência chegou a um momento decisivo no Senado e o governo tem pressa. Quer votar já na próxima semana o texto na Comissão de Constituição e Justiça, mas a oposição pretende endurecer o jogo. Hoje o relatório foi apresentado na CCJ. O relatório lido na Comissão de Constituição e Justiça do Senado mantém praticamente o mesmo texto aprovado pelos deputados em 2 votações, como a idade mínima de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. O governo vai trabalhar para que o relatório possa ser apreciado, votado e deliberado na próxima quarta-feira aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Nós vamos na quarta apresentar um voto em separado para que de forma justa se recolha mais e consiga se garantir a aposentadoria digna dos nossos aposentados. Se for aprovado na CCJ, o texto segue para 2 votações no plenário, onde são necessários 49 votos para aprovação. Se a matéria for aprovada com os cortes feitos pelo relator e sem alterar o mérito da PEC, não será necessário que os deputados a analisem novamente. Nós precisamos de uma reforma, mas precisamos realmente de uma reforma que seja compatível com a necessidade e com o anseio da população brasileira. Para evitar atrasos na votação da reforma da Previdência, o relator no Senado apresentou uma PEC paralela com outras mudanças nas aposentadorias de civis. Estados e municípios foram incluídos na PEC paralela. Vai ser cobrada a contribuição patronal de entidades filantrópicas e exportadores do agronegócio. Tempo mínimo de contribuição em 15 anos, inclusive para homens. Pensões não podem ser inferiores a um salário mínimo e mudanças também no Simples Nacional. Através da PEC paralela, porque eu acho que ninguém aqui quer protelar a definição da reforma da Previdência. Vai haver algum descontentamento aqui e ali, mas acredito que o básico, e principalmente aqueles que atingiram a população de faixa de renda mais baixa, foram atendidos. Veja em instantes. A primeira morte por sarampo no estado de São Paulo desde 1997. E ainda, a doença faz o Ministério da Saúde declarar emergência na Grande São Paulo. Aguarde que a gente volta já já. O Ministério da Saúde declarou emergência em saúde pública na região metropolitana de São Paulo por causa do sarampo. O estado registrou a primeira morte pela doença em 22 anos. A vítima era um homem de 42 anos que não tinha registro de vacinas. Esta é a primeira morte pela doença na cidade e no estado de São Paulo desde 1997. Ao todo, 12 estados e o Distrito Federal têm casos confirmados de sarampo. São Paulo registra 99% das confirmações da doença no país dos últimos 3 meses, com 2.299 casos. O Ministério da Saúde aumentou a faixa etária de imunização na campanha para crianças entre 6 meses e 1 ano. Agora, a pasta envia 1.600.000 doses extras da vacina a todos os estados para garantir a imunização da população. A única forma de prevenção contra sarampo é a vacina, que também protege contra a rubéola e a cachumba. A imunização é gratuita e está disponível em mais de 36 mil unidades de saúde no país. E para a gente falar mais sobre a epidemia de sarampo que atinge o Brasil, conversamos agora com o médico Renato Kifuri, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutor Renato, por que estamos vivendo esse surto de sarampo e como ocorre a transmissão da doença? Boa noite para o senhor. Boa noite, Ana. Boa noite, Karen. Infelizmente, esse surto, talvez o maior que a gente já vivenciou desde há 20 anos atrás, ele vem acontecendo, atingindo especialmente o estado de São Paulo. Ele acontece porque a cobertura vacinal para o sarampo da população não está ideal. Nós temos várias pessoas suscetíveis e, com isso, quando um caso entra aqui no nosso país, seja vindo de qualquer região do planeta que viesse, ele encontra aqui entre nós pessoas não protegidas e ele começa a existir uma cadeia de transmissão. Iniciamos com essa epidemia o ano passado na região norte do país e esse ano o estado de São Paulo, em especial, acumula boa parte dos casos confirmados.
Doutor Renato, e durante quanto tempo uma pessoa infectada pode transmitir o vírus? A grande capacidade do sarampo, talvez o grande diferencial do sarampo, é a sua capacidade de transmissão. Ele transmite muito fácil. Ele não poupa indivíduos que não tenham tido a doença ou não tenham tomado a vacina. Ele já começa a ser transmitido antes do indivíduo ficar doente. Então, isso o torna muito facilmente transmissível. Então, a pessoa que ainda vai ficar doente, não começou a ter febre, ela já é uma transmissora. Isso praticamente inviabiliza a questão da pessoa fazer um isolamento, se resguardar, não ter contato, porque ela se sente bem, convive com outras pessoas no seu ambiente de trabalho, na escola, as crianças, e vai adoecer, mas antes disso, ela já transmitiu para muita gente. Esse é o perigo, né, doutor? E quem já teve sarampo, pode ter de novo? Karen, não. Essas pessoas que tiveram sarampo no passado não tem mais do que uma vez o sarampo. Lembrar que muitas vezes essa informação, parece que minha família, meus pais me disseram que eu já tive sarampo no passado, nem sempre é uma informação confiável, porque muitas vezes as pessoas acham que teve sarampo, foi ter sido uma rubéola, outra doença dessas que dão lesões na pele. Então, na dúvida, se teve ou não teve sarampo, se tomou ou não tomou vacina, precisa se vacinar. Receber vacina, quem já teve a doença ou quem já se vacinou no passado e não tem certeza, não traz nenhum prejuízo. A vacina é extremamente segura e doses repetidas ou adicionais não vão trazer nenhum malefício. Então, doutor, além da vacina, qual é a recomendação para as pessoas se protegerem da doença? Lembrar que o sarampo é uma doença potencialmente grave. Os números mostram, as estatísticas mostram que para cada 1.000 casos confirmados de sarampo, a gente acaba tendo um óbito relacionado à doença. O ano passado confirmamos mais de 10 mil casos de sarampo, tivemos 12 óbitos, infelizmente, e esse ano, o primeiro óbito que a gente teve num adulto e outro óbito em investigação em Pernambuco, pode ser por sarampo, também está sendo para ser confirmado. Então, sarampo é uma doença grave. A única maneira de proteção é a vacina. A vacina é extremamente segura, eficaz, indivíduos vacinados raramente tem sarampo, a falha vacinal é mínima e quando isso acontece, o sarampo é muito brando, é muito leve. Então, quem não tem certeza, vacine-se. Procure uma unidade de saúde, a vacina é gratuita, é segura e protege. Ninguém vai ficar doente se tiver tomado a vacina. Muito obrigada pelas informações, doutor Renato Kifuri. Boa noite para você. Boa noite para vocês e os telespectadores da TV Cultura. Pergunta para a nossa bancada, os senhores se vacinaram? Marcos, capaz? Eu já tive sarampo, de forma que eu não precisei me vacinar. Está isento. Estou vacinado há muito tempo já. E nós nos vacinamos hoje, né? Exatamente. Teve 2 casos de sarampo na TV Cultura. Toda a TV está vacinada e imunizada. Boa, perfeito. Quase 200 mil mortes e 2,5 milhões de inválidos em 10 anos. Não estamos falando de nenhum conflito armado, não, mas das vítimas de acidentes de trânsito envolvendo motos no Brasil. Tiago é motoboy há 15 anos em São Paulo. É uma loucura pilotar em São Paulo, é vida de louco, né? Cachorro louco, como diz, né, cara? Porque você sai de manhã e você não sabe se você volta à noite, né, para sua família, né? Há 20, Reinaldo anda pelas ruas e avenidas paulistanas e faz um alerta. Eu, particularmente, não compraria, não daria uma moto pro pior inimigo meu, porque é muito perigoso. E o perigo para quem se locomove em 2 rodas não está apenas em São Paulo. O levantamento feito com números do DPVAT mostrou que nos últimos 10 anos, o número de acidentes envolvendo motociclistas cresceu em todo o país. Em uma década, o número de indenizações pagas pelo seguro obrigatório ultrapassou os 3 milhões. Foram quase 200 mil mortes e mais de 2,5 milhões de pessoas ficaram com algum tipo de invalidez permanente. O crescimento foi de 72% em 10 anos. São Paulo, Ceará, Minas Gerais e Paraná são os estados que lideram os pagamentos. A maioria das vítimas é homem e tem entre 18 e 34 anos. O capacete, que nesse caso protege apenas uma parte do corpo, as outras partes ficam todas expostas. Então que normalmente quando você tem um evento, colisão, queda, ejeção e o atropelamento do motociclista, a probabilidade da lesão ser grave é muito grande. As vítimas do trânsito ajudam a pressionar o sobrecarregado sistema de saúde. No primeiro semestre desse ano, foram 91 mil internações. 55 mil eram motociclistas. Interferem na dinâmica de todo o funcionamento dos hospitais e das emergências, né? Consomem recursos, consomem tempo, né? Tempo que poderia ser destinado para o tratamento
de outros pacientes com problemas não emergenciais. Há 2 semanas, Fernanda entrou para as estatísticas. Bateu sua moto em um carro em uma via expressa da capital. Desde então, está internado. Estava devagar, só que a moto é pesada, né? Machucou bem a minha canela, que seria a tíbia. Para o diretor da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, a solução para um trânsito mais seguro é fiscalizar e educar. É só educação de trânsito, campanhas constantes e efetivas em loco. O que interessa é ter alguém ali para gerenciar o trânsito e educar, porque a presença do agente fiscalizador na rua é que inspira realmente o respeito às leis e à autoridade. Bom, nós levantamos um dado aqui, acidentes de trânsito no país já chegaram a drenar 23 bilhões de reais num ano. Qual o impacto desses custos para todo o Brasil? Um impacto enorme, né? Não só os acidentes de trânsito, mas essa matéria sobre a motocicleta, os problemas que uma moto traz primeiro, óbvio que moto é mais arriscado, o para-choque da moto é o seu joelho, não tem para-choque, joelho do motorista. Então a moto é perigosa, mas é uma realidade inexorável do mundo hoje. Todos querem se movimentar, principalmente numa cidade como São Paulo. O trânsito aqui é um absurdo. Eu, às vezes, estou no carro, as motos vão embora, passa, você fala, olha, fala, que inveja. 2 horas parado aqui, o cara já chegou meia hora antes do que eu jamais pudesse imaginar. Mas corre um risco muito grande. Então, na verdade, falou o entrevistado, a educação do trânsito é o grande segredo para diminuir. Não vai eliminar, mas vai diminuir um pouco os acidentes. Por quê? Porque, no fundo, se você olhar hoje, o que a prefeitura fez, jogando, por exemplo, nas marginais grandes, não pode mais andar moto, se vocês dirigem na marginal grande, eu percebi, de repente, que eu me dei conta disso. Ficou leve, a marginal grande ficou tranquila. Eu me lembrei que as motos só andam agora na pista expressa. Na pista expressa. Elas saíram da pista expressa e foram para outra. Porque era uma coisa... e é impressionante. Eles lá atrás, se você ameaçar mudar de faixa, o motoqueiro vem lá atrás com aquela buzininha, acaba com você. Você não pode nem ameaçar com pisca-pisca mudar de faixa. Isso, para nós, motoristas de carro, você fica indignado. Então, tem um processo de educação também dos motoqueiros em relação ao trânsito para diminuir um pouco esse volume. Eles são muito agressivos no Brasil. Emerson, eu só ia colocar um dado a mais, é o seguinte, os aplicativos. Então, hoje, até por conta da crise econômica, muita gente está servindo de aplicativo para tentar conseguir alguma remuneração. E a baixíssima remuneração desses aplicativos faz com que as pessoas tenham que correr mais do que o normal para tentar fazer, por exemplo, entrega de comida, número maior de produtos para ter uma remuneração mínima para poder sobreviver. Eu acho que esse elemento deve ter agravado a situação, pelo menos a minha sensação é que cada vez mais nós usamos os aplicativos e, com isso, cada vez mais pessoas servindo dos aplicativos acabam colocando sua própria vida em risco. Agora, quase 70% dos acidentes que envolvem motociclistas são provocados por eles mesmos. Não é nem por pedestre, não é por quem está dirigindo um carro. Então, assim, não deveria haver uma lei mais pesada para eles, uma educação, uma reeducação, de repente, para esses motociclistas? Você precisa entender o que está acontecendo. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, a questão da educação é fundamental. É fundamental. Mas a pressão econômica pode ser um outro vetor que está influenciando na questão. Mas você sabe, Marcos, nos aplicativos, que você lembrou muito bem, os donos desses aplicativos, as empresas donas desses aplicativos, deveriam elas mesmas fazer esse trabalho de educar os seus motoristas cada vez mais para... A questão não é a velocidade, é a vida dele, é a vida do cara que está dirigindo aquela moto. Então, cabe também às empresas um processo educativo aí. E além da velocidade de entrega, muitas vezes eles acabam dirigindo por muito tempo, sem descansar, para poder, evidentemente, colocar comida na mesa dos seus próprios filhos. E eles levam, pode reparar, às vezes tem 3 mochilas, ou seja, eles fazem 3 entregas numa viagem só. Por e isso todo mundo reclamando da demora. Aquele que pediu com a comida não pode esfriar.
é uma pressão gigantesca em cima deles. Para concluir o assunto aqui, vou colocar um internauta na nossa conversa, José Miguel Dias. Ele diz o seguinte: a solução para o trânsito é transporte público decente e eficaz. Bem lembrado, muito bem lembrado. E veja a seguir, TV Cultura vai transmitir 3 jogos do Torneio Internacional de Futebol Feminino. E ainda, pesquisa do IBGE mostra que o Brasil tem 210 milhões de habitantes. Nós voltamos em instantes, não saia daí. Somos 210 milhões de habitantes. A estimativa foi anunciada hoje pelo IBGE, que apontou o crescimento de cerca de 0,80% da população em relação ao ano passado. São Paulo é o município mais populoso do país, com mais de 12 milhões de habitantes. Um contraste com Serra da Saudade, pequeno município mineiro, que não chega a 800 moradores. Roraima teve a maior taxa de crescimento populacional, 5%. Segundo o IBGE, resultado da forte onda de imigração que o estado, que faz fronteira com a Venezuela, vem recebendo. A TV Cultura vai exibir com exclusividade, a partir de amanhã, o Torneio Internacional de Futebol Feminino, às 9h30 da noite. Será a primeira partida da técnica Pia Sandhage à frente da seleção brasileira. Os jogos vão acontecer em São Paulo e vão contar com a participação, além do Brasil, das seleções do Chile, Costa Rica e Argentina. 3 jogos serão exibidos aqui na tela da TV Cultura. A estreia das brasileiras contra as argentinas amanhã, às 9h30 da noite. A definição do 3º lugar no domingo, às 10h30 da manhã. E a final também no domingo, à 1h da tarde. As partidas vão contar com vozes femininas. A narração será feita por Natália Lara, com comentário da ex-goleira da Seleção Feminina de Futebol, Thaís Picard. E agora vamos ver no telão algumas mensagens enviadas na hashtag Jornal da Cultura. O Wilson diz o seguinte: mesmo com erros de alguns participantes da Lava Jato em escutas, continuo apoiando a Lava Jato. Não sei como seria o Brasil hoje se a Lava Jato não tivesse nascido. Valmir diz: boa noite. Capaz, você sendo um grande empresário, como você vê o desenvolvimento no país, no governo Bolsonaro? E o Fernando diz: nossos congressistas só agora estão preocupados com a Amazônia? O que fizeram nos últimos anos? Podem escolher. Bom, eu fui citado nominalmente. Tenho direito de resposta. Uma longa resposta. O Valmir faz uma pergunta que eu adoraria, Valmir, ter 5 minutos para responder para você. Vou tentar resumir super breve o que eu acho do desenvolvimento do Brasil no governo Bolsonaro. Tem prós e contras. O que é contra hoje? O governo Bolsonaro, através do seu presidente, não consegue, por conta dele, pessoalmente, evitar grandes crises, médias crises. As crises chegam ao presidente pequenas e saem do presidente grandes. O presidente não gosta de governar e acalmar o país, ele gosta de beligerância. Isso atrapalha muito o governo dele. Se ele fosse menos beligerante em relação aos depoimentos, ao que ele fala, ao que ele às vezes exagera, as coisas seriam muito mais fáceis de serem resolvidas. Está aí as crises que nós estamos vendo. Agora, se você olhar a equipe econômica do presidente, ministros, tem 7, 8 ministros que estão fazendo um belo trabalho. A gente tem confiança, eu pessoalmente, na equipe econômica, no ministro, nos ministros da Saúde, ministro da Justiça e Segurança. Vários ministros têm feito um excelente trabalho que acaba sendo, inclusive, mal visto por causa das posições do presidente. O presidente está provocando incêndios que os outros têm que apagar. Mas o país, felizmente, aprovou a reforma da Previdência, vai aprovar agora no Senado, nós vamos ter queda de juros, inflação está baixa e a perspectiva de retomada do crescimento não fosse a crise internacional. Então, nós estamos caminhando bem. Deixa só o presidente Bolsonaro se acalmar um pouco que melhoram mais as coisas. Bom, as 3 muito boas perguntas, mas eu vou falar do Wilson, que falou da Lava Jato. Sem dúvida, Wilson, a Lava Jato foi um grande avanço no combate dos males mais graves do Brasil, que é a corrupção. Que não é só o sentimento de injustiça de alguém se enriquecer indevidamente, mas é tirar dinheiro da escola, da infraestrutura, da saúde. Agora, a Lava Jato, como qualquer outra operação, precisa ter como limites a lei. E isso é o que está sendo discutido agora, se observou ou não observou a lei. E ao lado disso, é preciso destacar a necessidade da atuação preventiva do Estado, não só repressiva em relação à ocorrência da corrupção. Nós precisamos identificar por que a corrupção ocorre e mudar esse ambiente para evitar que ela possa continuar contaminando as relações sociais do Brasil.
Bom, e nós agradecemos a presença do advogado e ex-presidente da OAB São Paulo, Marcos da Costa, e do empresário Emerson Capaz. Obrigado. Boa noite, senhores. Muito obrigada pela presença e até a próxima. E nós terminamos essa edição do Jornal da Cultura com as imagens que viraram notícia hoje. Não se esqueça de acessar o nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com/jornalismo TV Cultura. Muito obrigada pela companhia e até amanhã. Uma ótima noite.